Então, o que eu percebo, Márcio, é que assim, os empresários, eles se tornam empresários porque eles já tratavam a empresa na qual eles trabalhavam como dono. Então, quando Sim, alguém diz assim, o bom empregado é aquele que trata a empresa como dono. Não, esse é o empresário de amanhã. Ele sim, está só sim. treinando na sua empresa. Ele está só treinando na sua empresa. O bom empregado é aquele que faz aquilo que ele foi contratado para fazer. E tá ótimo, tá ótimo. Se ele fizer tudo certinho, aquilo que é o papel dele, se ele é um líder, ele lidera. Se ele é uma pessoa que trabalha na portaria, se ele fizer aquilo que cabe a ele fazer, tá excelente, tá Sim. excelente. Porque o empresário, né, de hoje é aquele que no passado ele era o empregado que trabalhava como dono. E tá Como tudo dono. bem, tá tudo bem. Na verdade, eu vejo que os desafios eles estão postos para ambos, né? E aqueles que não diria que são melhores ou piores. O desafio cada um tem na sua medida. Mas vai aflorando o dom, vai aflorando o seu desejo, né? E a gente vai compilando isso e vai superando os desafios aí. E aí de repente, eu acordei, né? Meu sócio a gente foi vendo a necessidade e de repente a gente estava com a mesma quantia de colaboradores que a gente cuidava lá atrás. E aí o processo, José? Como é que você organiza? Quando você tem meia dúzia, o Márcio fala, todo mundo compreende e assim vai. E quando você começa a ter interlocutores nesse meio, né? Então, aí vem o desafio. E com a gente não foi diferente, o crescimento nos cobrou isso. Né? E vamos buscar ajuda. Né? Vamos buscar ajuda, entender que você tem a necessidade, e vamos buscar ajuda, e aí é onde a gente cai. Né? Parece uma moça aí dizendo que resolve o problema, e aí vamos lá, né? E aí Mas como é vamos que lá. estava? Quando você abriu a tua empresa, você passou pelos perrengues? Como é que foi isso para você? De certa maneira, no início eu não tive muito problema, porque era o que eu dominava, que eu sabia fazer, que eu gostava. Eu sempre gostei muito de pessoas, né? Então não sentia uma certa dificuldade. Até quando você tem 10, 15 pessoas, né? Aí quando você começa a ter 30 pessoas, 50 pessoas, e aí você entende que aquilo não vai parar de crescer, né? Então você tem algo positivo, né? Mas tem um desafio. Bom, se está Que é uma crescendo, você está. bênção e uma maldição. É uma bênção que você está Isso, crescendo e uma maldição que começam a chegar pessoas com ideias diferentes, isso. pensamentos diferentes, formas de agir diferente. E aí a gente que é empresário, muitas vezes a gente fica na mão. Então, Márcio, mas é interessante, né? Porque você já foi porteiro e aí você montou uma empresa que cuida da portaria de muitas empresas e Isso. lugares e tal. Então, imagina se você fosse fazer como aquele rapaz que faz pão e monta padaria. Você ia estar trabalhando no operacional de porteiro. E se você estivesse no porteiro, né? Quem é que iria cuidar do crescimento da empresa? Então, é aquilo que eu sempre É, digo: se o empresário não sair do operacional, as coisas ficam todas enroladas e não crescem, né? eu puxei muito plantão depois de ser patrão, tá, cara? E aí eu tinha dentro da distribuição da empresa, eu tinha uma função mais operacional que era produzir, fazer com que isso, né, crescesse, se tornasse. E como cresceu, eu saí de zero, hoje eu tenho 149 funcionários aqui diretamente ligados à nossa empresa. Que Só responsabilidade, hein? eu não sei se São estou cento e bem ou quarenta estou e nove errado, mas famílias, porque são 149 famílias que dependem de você para colocar o pão dentro da mesa. Eu acho que a gente que é empresário, a gente tem que cair a ficha. Se você não sair de manhã para ir fazer o que tem que ser feito, que é fazer sua empresa crescer, o mercado engole a tua empresa. São 149 famílias que dependem de você, seja para pagar o aluguel, seja para pôr comida na mesa, seja para mandar os filhos para a escola.
sabe? Eu fico arrepiada quando eu penso assim, né? O quanto que realmente o papel do empresário, ele tem essa responsabilidade. Porque uma coisa é ele cuidar da família dele, outra coisa é ele cuidar de centenas de famílias